Se Deus quisesse ter feito o homem e obrigar o ser humano a ser fiel a Deus, ser fiel a Ele, não desobedecer, seria fácil. Era só Deus criar Adão e Eva, colocar lá no paraíso e não fazer uma árvore que ele fez, a árvore da ciência do bem e do mal. Não desse nenhuma prova para Adão. Aí o que ele poderia fazer? Ele podia comer da árvore proibida, do bem e do mal, podia comer das outras árvores, podia fazer o que quisesse e viver aquela vida prazerosa ali dentro, criar os seus filhos e encher a terra. Mas seriam seres como os animais. Seria igualzinho os animais. Um povo sem vida. Um povo sem raciocínio, porque Deus criou o homem com raciocínio para ele usar os raciocínios. Ele criou ele com liberdade de escolha. Um cavalo, um cachorro, um gato, eles não têm assim, aquele raciocínio de escolha, de decisão. E nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e nós temos a liberdade que só Deus tem igual nós e nós temos igual Deus. Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança, parecido não só no caráter, mas também fisicamente. Quando Deus foi criar o homem, ele pensou em quem que ele ia espelhar para fazer o homem. Fez o cavalo de um jeito, a girafa, o leão, o burro, todos ali. Mas agora, quando foi fazer o homem, ele inspirou, falou, fazer a minha imagem, parecida comigo. Hoje a nossa natureza deformou tanto fisicamente como espiritualmente. Mas Adão e Eva tinham a aparência de Deus por dentro e por fora. Então ele pôs aquela árvore ali para testar o caráter de Adão, para ver se ele passava no teste e ele fosse aprovado. Portanto, Adão foi criado mortal. Adão não era imortal, não. Ele foi criado mortal. Ele só receberia a imortalidade depois que ele fosse aprovado no teste. Mas então até ali ele era mortal. Ele tinha que passar pelo teste para receber a imortalidade. E ele não passou no teste. Então qual a prova que Adão foi criado mortal? É que ele morreu. Se fosse criado imortal, ele não tinha morrido, né? Que o imortal não morre. Então Deus teria mandado, se Deus também tivesse que proibir Adão e Eva de comer, na hora que a Eva deslocou, saiu de perto de Adão, que ela foi lá para perto da árvore, Deus poderia ter mandado um anjo ali na hora, pegado na mão dela, falou, Eva, sai daí, olha o perigo aí, ó. Deus falou que não era para ficar aqui, você não pode comer daquele fruto, sai daqui, puxasse ela, igual os anjos fez com Ló lá em Sodoma, tirou ele, pegou ele, puxou pela mão. Mas poderia ter feito isso com Eva. Mas se fizesse isto, o homem perderia a liberdade. Liberdade de escolher, de decidir. O homem seria um animal irracional. Não teria decisão. Mas ele tomou a decisão, mas infelizmente tomou para o lado errado, né? Então nós vemos aí que o pecado no mundo entrou, né? E o pecado não teria entrado se Deus fosse um ditador. Se Deus fosse um ditador, o pecado não teria como entrar no mundo. Por quê? Porque ele não ia colocar a árvore lá, da ciência do bem e do mal. Ele só pôs porque o governo dele é de liberdade. Liberdade. Lá em Isaías 48, 18, diz assim, se tivesse dado ouvido meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Sempre jogando, sempre para frente, né? Mas aí você vê aí que o povo tinha liberdade de dar ouvido. Se tivesse dado ouvido os meus mandamentos. Mas não ouviu, Adão não ouviu,
os outros depois também não ouviram, né? E depois que o pecado entrou também, aí acabou, não tinha mais condições mesmo de ser fiel 100%. Hoje nós, pela graça de Cristo, pela misericórdia, pelo poder de Deus, nós ainda podemos ser, se nós estivermos em comunhão constante com Cristo, se o Espírito de Cristo e do Pai estiver em nós ainda podemos ser fiel a Deus, podemos ser fiel. Mas se nós desviar dos caminhos do Senhor, nós seremos presa fácil do inimigo. Porque Adão, antes do pecado, já caiu. Imagina agora, depois que caiu, depois que a natureza contaminou, depois que o espírito do mal tomou posse. Só pela misericórdia e pela graça de Cristo, pela comunhão e pelo Espírito de Deus, que nós possamos sair vencedores.